Salve, amigo da bancada, sejam muito bem-vindos ao seu podcast canal Em Defesa das Culturas Torcedora dos Clubes dos Estádios. Essa é a coluna de sexta sobre essa ideia de clube de direita, clube de esquerda. É uma temática que já meio que intrigou muito nós aqui da bancada, a mim em particular. E a proposta hoje é de entrar um pouco nessa discussão, tentar trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre essas questões, tentar entender o que são os clubes na atualidade, o que eles foram no passado, o que eles podem ser no futuro também, se for o caso. Problematizar um pouco mais, né, tornar um pouco mais complexa essa ideia de que clubes são de esquerda ou de direita, ou clubes são coisas fechadas, ou nasceram de um jeito e vão morrer de outro. Né? Então é mais ou menos isso aí a proposta dessa discussão. Logo depois da vinheta, a gente começa a falar sobre isso daí. Bom, para começar essa conversa, eu digo de antemão que eu não acredito que exista um clube de esquerda ou de direita. Clubes são entidades em eterna disputa, eles são organizações que expressam o que as suas bases representam, mas não necessariamente se resumem a isso. O que a gente pode colocar, inclusive, é que o próprio futebol, da forma como está estruturado há pelo menos 70 anos, 60 anos, por mais que ele tenha se transformado, ele já tem seus traços mercadológicos. E para que clubes sobrevivam a esse futebol que se estruturou quase igual em vários lugares do mundo, né, você precisa entender que clubes precisam ter certa relevância social. Ter relevância social quer dizer que ele precisa ter uma relevância esportiva. E para ter relevância esportiva, seja ter logos esportivos, disputar as principais divisões, ganhar campeonatos ou não, pelo menos disputar campeonatos, representar uma cidade, uma região de um país, ele precisa ter também relevância financeira. Então, por uma questão óbvia, os clubes que nós temos hoje, né, à nossa disposição, que nós conhecemos nos tempos atuais, se eles estão vivos, de alguma forma, ao longo da sua história, ele precisou furar certas bolhas étnicas, religiosas, de classe, ideológicas e etc. Clubes sociais, esportivos, como nós conhecemos, queira ou não, eles precisam ser plurais, ser heterogêneos e ser complexos. Talvez até ser populares de massa, mas nunca clubes restritos a um determinado segmento social que às vezes é tão insignificante do ponto de vista do tamanho, da proporção que o futebol precisa ter, que não compensa que esse clube se mantenha restrito a esse segmento. Então, todos os clubes que nós temos nos tempos atuais, em alguma medida ou outra, são clubes que têm relevância social pelo fato de serem clubes de massa, pelo fato de serem clubes plurais e heterogêneos. Então não dá para a gente achar que um clube nasceu de um jeito e ele vai morrer do outro. E é inclusive por isso que a gente tem que falar que os clubes estão em eterna disputa, né? Os clubes nunca estão conclusos, eles estão sempre em um processo provisório de transformação e de construção das pessoas que compõem ele. Inclusive, se você voltar ao passado de qualquer clube, você vai ver em algum momento existir algum tipo de relação com o poder estabelecido em determinada localidade, né? Todo clube tem uma história de um mecenas, todo clube tem uma história de um estádio ou de uma doação com financiamento público, todo clube tem uma história de um favorecimento, de um privilégio, etc. Talvez seja fundamental, inclusive, partir do pressuposto que se o clube que você torce hoje existe, é exatamente porque em algum momento esse tipo de relação existiu. Né? E você, quando nasceu, você não assinou atestado ideológico para escolher um clube. O clube estava lá e você se apaixonou, se interessou ou herdou essa paixão do seu pai, ou do seu avô, ou de um tio, ou de sua mãe, ou de um amigo de bairro que te convenceu a torcer por aquele clube. Então, ninguém escolhe um clube de uma forma tão racional como parece ser a história desses tais clubes de direita ou clube de esquerda. Isso não está dado, isso não está definido. E é, inclusive, importante colocar, né? Essas contradições são totalmente normais na vida que a gente vive, né? No mundo onde a gente vive. Então, assim, esse gesto de torcer por um clube não pode partir de uma postura meio chauvinista, uma espécie de um micronacionalismo, de um fanismo, né, das cores do clube. Seu clube tem a história dele, o clube do seu adversário tem a história dele, e nenhum está passível de ter vivido alguma contradição. Tampouco esses clubes que nós falamos de fora, né, os clubes de direita, o clube de esquerda, que não são bem assim que as coisas funcionam. Né? Processos históricos, eles transformam essas organizações e compõem, inclusive, essa massa de torcedores que não necessariamente compõem a linha de frente de direção desse clube.
Essa é uma história que precisa ser contada à parte também. Então, desde já, a gente parte do pressuposto que clubes são comunidades complexas, né, e contraditórias, e alguns gostam até de chamar de comunidades imaginadas, uma coisa meio à parte. Eu não vou entrar nesse assunto, a gente perderia muito tempo discutindo sobre isso, mas é isso. Clubes são comunidades, por princípio, pela própria funcionamento do futebol, complexas, contraditórias e plurais. O seu clube não vai deixar de ser isso, o clube do seu rival também não deixará de ser isso nunca. E aí entra aquela história, né? Se fala muito que a Lazio, o clube italiano ali de Roma, ele é o clube da direita italiana, e parece que só ele é um clube de direita, né? Ou só outros clubes são clubes de direita, ou como se a direita só incidisse em determinados clubes. Tampouco a gente pode falar da esquerda, né, que está presente em basicamente todos os clubes do mundo. Essas coisas não funcionam tão bem assim, e essa própria perspectiva de entender que essas contradições são inerentes ao próprio processo histórico de desenvolvimento do futebol profissional, como a gente tem, esse tal futebol de espetáculo, se explica por isso também. Vai acontecer, essa correlação de forças vai se apresentar de formas muito diferentes em determinada localidade. Para explorar isso que eu estou falando aqui, a minha ideia foi pegar exatamente 3 modelos de clubes que hoje são considerados clubes de esquerda, né, que eu digo que a gente deveria olhar de uma outra forma, né, explorar um pouco essas identidades de uma forma diferente. Vou trazer aqui clubes que são muito famosos, são muito conhecidos no Brasil, inclusive, apesar de não serem gigantes, né, na verdade são clubes até modestos nas suas localidades. Livorno, né, Associação Esportiva Livorno Calcio, da Itália, o Rayo Vallecano de Madrid, da Espanha, e o São Paulo, muito famoso também, da Alemanha. Vamos explorar a partir desses 3 casos aqui para tentar mostrar o que eu estou querendo falar. Porque eu escolhi esses 3 clubes, né? São 3 países diferentes, com constituições históricas diferentes, com estruturas político-econômicas diferentes, e a própria trajetória desses clubes também foi distinta ao longo do tempo. Então você vai pensar, inclusive, a forma de atuação dos torcedores nessas diferentes agremiações, como ela vai depender, inclusive, da estrutura que esse clube tem em termos históricos. Eu acho que vai servir bastante para limpar um pouco o meio de campo, para a gente conversar sobre esse tema. Bom, aí nessa trajetória eu acho que convém a gente começar exatamente pela Livorno, que é um clube italiano, né, fundado em 1915, na cidade de Livorno, na Toscana. Então, a Itália é bem antiga, uma Itália, inclusive, pré-Mussolini, que se explica também um pouco a partir dessa figura-chave que transformou o futebol italiano, foi um dos primeiros promotores do futebol profissionalizado, enxergava, né, o futebol italiano se desenvolvendo a partir de agremiações que representassem cidades. Né? Livorno, inclusive, foi um desses clubes que reinou soberano em uma única cidade, e por isso carrega essa identidade da cidade onde nasceu e se criou ao longo de todo esse tempo. Essa talvez seja a grande explicação para a gente pensar Livorno como um clube da esquerda da Itália. Não é necessariamente assim. O que é que tem em Livorno que talvez leve a gente a pensar que é o clube de esquerda? A cidade de Livorno foi onde surgiu o Partido Comunista Italiano. Pronto, isso já é um dado significativo para imaginar que existe dentro da cidade de Livorno uma identidade de esquerda muito forte. Toda cidade é comunista? A cidade é uma comuna? Não quer dizer nada disso. Mas sim, existe ali uma força histórica que explica como as arquibancadas de Livorno, ou da Livorno, são ocupadas por pessoas de esquerda. Ao mesmo tempo, você tem a figura de Antônio Gramsci, né? Ninguém menos do que das maiores lideranças de esquerda comunistas da Itália ao longo da história, até hoje, um cultuado intelectual de esquerda, intelectual marxista, que tem muita influência no pensamento de esquerda até os tempos atuais. Então, esse simbolismo ganha uma força ainda maior. A cidade de Livorno, a cidade berço do Partido Comunista e do maior comunista italiano que se tem em memória. Logo, isso vai ser levado para as arquibancadas de certa forma, mas não é levado desde o princípio, desde a fundação do clube. O clube, na verdade, não tem conexão alguma com o movimento comunista, não tem ligação alguma com o movimento de esquerda italiano. O clube é apenas um clube. De duvidar, inclusive, muito distante, talvez até do outro lado do espectro político. Inclusive, se pensarmos na Livorno num sentido mais estrito, é um clube que se transformou em empresa ainda nos anos 80, ou seja, é um clube que já pertence a famílias, ou é uma propriedade de alguma família, ou de algum punhado de famílias há muito tempo. Então, desde os anos 80, esse grupo, esse clube, nós falamos que é um clube de esquerda, é uma empresa privada que pertence à família da cidade, pertencia à família local. Obviamente que isso vai mudar, inclusive esse mesmo Livorno que nós conhecemos vai à falência nos anos 90, à medida que ele é refundado pela família Spinelli, que ainda é proprietária do clube e, pelo que dizem aí, está querendo se livrar dessa bomba que é carregar um clube de futebol. Mas, enfim, a Livorno não é uma associação há muito tempo, então se a gente fala do clube, ele é comandado, controlado e propriedade de um grupo privado.
não representa necessariamente aquilo que está na arquibancada. E aí, da arquibancada, sim, a gente pode falar que há uma representação muito forte de esquerda, que é principalmente a Brigada Autônoma Livornense, que é o maior coletivo ultra do clube, que tem essa identidade de esquerda. Ao que dizem, o grupo nem existe mais, né, porque existe uma tradição dos ultras. Você tem faixa roubada, ele deve ser encerrado, mas a sua história exatamente está vinculada ao próprio Cristiano Lucarelli, torcedor fanático do clube, que se tornou jogador de futebol profissional, foi atacante do clube, é o ídolo dentro de campo, inclusive, também fez parte da fundação dessa torcida, criada em 1999. Mas a arquibancada é uma coisa totalmente diferente do clube. E o Livorno já mostra que essas coisas não necessariamente andam juntas. E a gente vai até para o segundo caso agora, que vai ajudar a gente a entender como isso funciona de outras formas em outros países. Da Itália a gente vai para a Espanha, para o Rayo Vallecano de Madrid, fundada em 1924 como uma Associação Deportiva Rayo Vallecano, o nome era outro, e essa própria história da mudança do nome já explica muito do que é o Rayo dos tempos atuais. A Associação Deportiva, né, ADRV, foi fundada lá em 1924 como um clube de bairro, um bairro que tem uma tradição política muito forte, vinculada aos movimentos antifascistas espanhóis, ainda da Guerra Civil Espanhola, lá nos anos 30, e Vallecas foi um espaço desse de resistência. O clube já existia, o clube já tinha uma história muito interessante, de que foi uma mulher que criou exatamente com esse sentimento obreiro, né, exatamente para promover a solidariedade entre os trabalhadores que viviam naquela localidade. Era um bairro periférico, um bairro pobre, mas aí um bairro obreiro, com uma relação identitária entre esses grupos sociais. Existiam muitos sindicatos, associações de trabalhadores, etc. Mas o clube ainda era um clube esportivo, né? Assim como muitos outros clubes esportivos foram criados nessa localidade. O bairro de Vallecas, sim, ganha essa força histórica que é até hoje celebrada e é preservada essa memória por ter sido um foco de resistência contra o franquismo em Madrid, né, o centro do franquismo durante a Guerra Civil Espanhola, e aí sim se cria essa simbologia entre bairro, clube e luta antifascista, principalmente movimentos autonomistas e anarquistas, né? Mas assim como a Livorno, o Rayo também foi transformado em empresa, né? Quem acompanha na bancada sabe bem que lá no início dos anos 90 se promoveu a lei das SADs, né? Sociedades Anônimas Deportivas no futebol espanhol. Clubes que não estavam em boa situação financeira foram obrigados a se converter de associação para a empresa, e nesse processo os grandes associados, os associados mais ricos, pessoas vinculadas aos clubes que tinham maiores contas bancárias, puderam comprar a maior parte das ações desses clubes na época. No caso do Rayo, a preponderância no quadro acionário do clube foi conquistada exatamente pela família Pressa, que é exatamente a família que até hoje é proprietária de 91,5% da sociedade anônima que controla o Rayo Vallecano em Madrid. Exatamente são eles que fazem o processo de alteração do nome do clube e rompe, né, com aquela ideia da associação desportiva clássica vinculada ao bairro de Vallecas, e vai agora chamar Rayo Vallecano de Madrid, exatamente para dar a ideia de um clube com projeção nacional na capital do país. E o que acontece com o Rayo? É exatamente no ano de 92, quando o Rayo vira empresa, vira sociedade anônima, é o ano que surge o coletivo ultra mais relevante do clube, que é exatamente os Bucaneiros, né? Um grupo que já trazia uma certa cultura organizativa torcedora própria dos anos 90 na Espanha, que é essa ideia dos ultras. Antes disso eram poucos grupos que existiam, e traz para o caso do Rayo Vallecano exatamente com essa identidade de esquerda, ligada ao punk local, essa identidade do antifascismo, que sempre foi muito forte na Espanha, e exatamente essa identidade de Vallecas, que era esse bairro operário de resistência ao fascismo. Mas para além do caso da Livorno, a gente não tem conexão alguma entre torcida, né, arquibancada, coletivo ultra e a direção do clube. O Rayo já dá um passozinho à frente, já é uma coisa um pouco diferente. Nesse processo de transformação dos clubes espanhóis em empresa, muitos dos antigos sócios ainda conseguiram se manter como pequenos acionistas dessas sociedades anônimas. Então por mais que a família Presa tenha 91,5% da sociedade anônima que controla o Rayo Vallecano, você ainda tem ali pouco menos de 10% desse quadro acionário vinculado aos chamados pequenos acionistas, que todo clube espanhol tem, e no caso do Rayo ali tem essa participação, que se torna muito significativa na medida em que eles criam a plataforma ADRV, né? A plataforma que leva inclusive o nome original do Rayo Vallecano, e é muito interessante observar, aqui sim está uma expressão muito interessante de disputa do Rayo Vallecano através dessa plataforma. Inclusive, os protestos contra a Pressa, recentemente teve o caso do convite à liderança do partido Vox, que é o partido de extrema-direita da Espanha na atualidade, um partido de traços fascistas mesmo, franquistas, ultranacionalistas, e essa plataforma DRV, ela consegue congregar tanto os pequenos acionistas, que eram os antigos sócios do clube, esses sim que tinham participação na construção da organização, consegue também
reunir as federações de penhas, né? As penhas são aquelas formas de pequenas torcidas, pequenos agrupamentos de torcedores muito próprio da Espanha, e consegue também agregar a turma do Bucaneiros, né? Que é esse coletivo ultra, muito mais ativo, e também, tanto na rua quanto na arquibancada, está sempre fazendo protesto. Ali sim, diferente do caso da Lisboa, você tem uma relação muito mais próxima entre torcedores e clube, né? Torcedores disputando, inclusive, a direção do clube, de alguma forma, ainda que seja muito injusta essa batalha também. Mas é isso que leva, de alguma forma, a direção do Raio Vallecano a começar a abrir um pouco para essa identidade de esquerda, pelo menos do ponto de vista da publicidade. Por isso que, anos atrás, o Raio Vallecano lança uma camisa com alguns detalhes, né, com a bandeira, a bandeira LGBT, né, com as cores do arco-íris, que chamou muita atenção, levou a essa identidade, já era famosa do clube, para outro nível, né, de relação com o público em geral, para além do bairro de Vallecas, apesar da diretoria do Raio ainda ser totalmente combatida e condenada pela torcida do Raio Vallecano. O caso mais recente prova que essa relação é extremamente controversa, apesar dos avanços pontuais que eles dizem ter. Existem outros vários problemas, inclusive tem um podcast na bancada que você pode pesquisar aí, de Boedo a Vallecas, onde nós conversamos com um membro dessa plataforma, a DRV, né, que é exatamente que reúne esses torcedores do Raio em geral, que sim, tentam, através dessas formas coletivas de organização, um pouco mais criativas do que outros casos, disputar o clube em um sentido mais avançado do que acontece lá em Liburgo. Mas é isso, não pode se confundir o que é a ação da diretoria do Raio Vallecano, que são acionistas ou um conselho de administração formado por pessoas que têm participação proprietária no Raio Vallecano atual, inclusive mudaram o nome do clube, não se pode confundir com o que é a participação da torcida do Raio Vallecano e essa identidade de esquerda muito própria do que é o bairro de Vallecas. E aí da Espanha a gente pula direto para a Alemanha, onde a gente vai falar sobre o Futebol Clube São Paulo, que é esse clube que, sim, é quase um ícone cult, talvez a marca de Che Guevara do futebol, sim, muito significativo, mas com uma história completamente distinta dos outros dois clubes que nós falamos aqui. Inclusive o São Paulo é fundado em 1910, no berço da elite militarista de Hamburgo, a sua cidade natal. Portanto, um clube de origem aristocráticas, por assim dizer, né? Completamente diferente, inclusive, do caso do Raio Vallecano, como nós falamos. São Paulo era um clube envelhecido no seu quadro social, era um clube que não tinha grandes logos esportivos, ficava muito à sombra do Hamburgo, um clube importante do país. Mas ali na década de 80, vai começar uma virada de chave ali que vai transformar o clube completamente e vai, inclusive, disparar essa ideia de clube de esquerda no mundo todo. Quem traz essa história para a gente de forma muito interessante é o professor Carles Vinhas, da Universidade de Barcelona. Ele, inclusive, é um dos autores do nosso clube empresa. Ele fala brevemente, porque ele escreve no capítulo sobre o futebol alemão, e ele traz aqui um relato muito interessante sobre o São Paulo. Ele tem um livro, né, sobre o tema, que vale a pena você pesquisar aí, e em breve deve ser lançado no site do Ludoped, da editora do Ludoped. Fiquem atentos aí, quem está interessado pela história do São Paulo. Então, o que ele explica é basicamente isso. Nos anos 80, rola uma virada de chave na história do clube, exatamente porque existia um movimento, como ele bem fala, uma ascensão do movimento punk, movimento antinuclear e de ocupação, né? Existia uma ideia estava surgindo muito forte a ideia de ocupação urbana na cidade de Hamburgo, exatamente porque eles tinham no centro de Hamburgo muitos prédios abandonados, né? Especulação imobiliária avançando sobre a cidade, e esses movimentos alternativos, movimentos autonomistas, movimentos anarquistas, punk e etc., eles vão também influir nesses espaços. Nesse caldo cultural, contracultural, por assim dizer, estava ali do lado, na zona portuária da cidade, o chamado São Paulo, um clube mais modesto, envelhecido, com as arquibancadas vazias, e essa turma começa a falar, vamos ocupar também o clube de futebol. Então, há essa entrada massiva desses torcedores, primeiro na arquibancada, e no segundo momento, já organizados, já enraizados no bairro de São Paulo, nas arquibancadas do estádio, eles começam agora a buscar participar do clube, de fato. E aí a grande diferença que está aqui, que a gente tem que frisar, quem gosta do tema não pode se furtar de entender isso. Na Alemanha, os clubes ainda eram associações nos anos 80. Diferente da Itália, já tinha virado empresa, e logo depois, na Espanha, os clubes também deixaram de ser associações. Na Alemanha, eles são até hoje, na verdade, né? Eles só precisam ter uma empresa que vai, de fato, ter o controle dos ativos do clube. Mas quem manda nessa empresa ainda é o clube. Então, de lá para cá, o São Paulo ele nunca deixou de ter uma participação da sua associação. E é por onde esses torcedores do São Paulo vão transformar o clube. Então, o clube, ele, diferente dos outros, onde é no máximo uma relação identitária, e o clube hoje não tem conexão nenhuma com a sua arquibancada, pelo menos do ponto de vista da participação dos torcedores na direção do clube, no São Paulo a história é completamente diferente. O
torcedores saem da arquibancada e transformam o clube de dentro para fora. Começam a participar do clube, começam a intervir no clube, começam a dar ao clube uma identidade, podemos dizer, de esquerda, como são os tempos atuais. Então, todas aquelas pautas LGBTs, antirracistas, antifascistas e coisas do tipo que aparecem muito na torcida do São Paulo e nas políticas do clube, sim, aí nesse caso você pode dizer que é um clube que se transformou de esquerda, mas não nasceu de esquerda. É um grande X da questão. O clube nasce como um clube de elite, provavelmente uma elite militarista conservadora, que inclusive boa parte dela fez parte das frentes nazistas, né, nos anos seguintes. Nos tempos atuais, principalmente a partir dos anos 80, os torcedores do São Paulo fazem essa mudança de dentro para fora. Eles entram no clube, transformam o clube e o clube se torna essa imagem de esquerda para o resto do mundo. Muito diferente dos outros dois que estamos falando. E aí, no caso do São Paulo, é bom destacar, eles criam uma associação de Mitglieder, né, que são uma espécie de associados do clube. O termo seria basicamente esse, membros, mas para a nossa realidade de futebol latino-americano, nós ainda temos essa ideia do sócio do clube. E continua lá, estão participando ferrenhamente dessas estruturas, estão intervindo no clube, e as próprias lideranças ligadas ao clube, né, essas famílias mais tradicionais, perceberam que é um caminho sem volta. Inclusive começaram a assimilar essa ideia de que o clube se transformasse nesse símbolo de esquerda em uma grande cidade alemã. Mas isso é muito, muito específico do São Paulo, né? O destaque a ser dado é exatamente esse. Não é algo que vai acontecer em qualquer clube do mundo. É um clube que passava momentos difíceis, esportivamente falando, é um clube que envelhecia muito rapidamente, perdia destaque, como eu falei lá no começo, relevância social, relevância esportiva, relevância financeira, e essa mudança de chave é trazer de volta um novo público, né? Transformou o clube completamente. E aí, se a gente pode dizer, o São Paulo se tornou um clube de esquerda a partir dos anos 80, a partir da entrada e a participação ativa, mas principalmente porque ainda remanescia como associação. Existia um espaço, uma estrutura possível para que essa transformação viesse. Bom, então é basicamente isso, né? Você tem 3 histórias diferentes que ajudam a entender como existem várias escalas a serem analisadas quando a gente está falando de clubes de futebol. Seja para entender sua transformação ao longo da história, seja para entender a característica social marcante da sua torcida, ou pelo menos como quem está de fora do clube entende o próprio clube. O processo lá dentro é muito mais complexo, muito mais diverso, plural e heterogêneo. Entender isso dessa forma também é levar isso para os nossos clubes, perceber que nossos clubes também são isso. São grandes instituições que não possuem donos e por isso também são muito diversas. Não há como cobrar que o cara seja o torcedor do clube com um atestado ideológico, né? Eu não assinei atestado ideológico para participar do meu clube, nem posso cobrar isso de ninguém. Entender essa diversidade também é parte do processo, né, de organização e de elaboração de táticas e estratégias de luta na hora de pensar em mudar os nossos clubes de dentro para fora. Bom, me alonguei até demais nessa discussão aqui. Eu creio que dá para a gente explorar isso em outros momentos. Você pode comentar aqui embaixo. Existem muitos outros clubes que têm essa questão também de serem clube de esquerda. Como eu falei lá no começo, se existiu na história clube vinculado a movimentos de esquerda, existiram muitos, né? Clubes ligados a sindicatos, a categorias de trabalhadores, ligados até a partidos socialistas ou movimentos socialistas. Se existiu naquele tempo, ou essa identidade se perdeu com o tempo, ou esse clube perdeu relevância social porque não conseguiu furar essas bolhas. E se existem clubes que a gente pode dizer que são clubes de esquerda nos tempos atuais, são clubes fundados recentemente, e vão encontrar, inclusive, nessa característica particular dele, a limitação fundamental para que ele não se torne um clube de massa. Existem muitos clubes ligados a grupos religiosos, clubes ligados a correntes ideológicas, clubes ligados a matrizes étnicas, mas tem que entender que futebol tem uma relação um pouco mais complexa. Que bom, mas que também pode ser visto de forma positiva nesse sentido, beleza? Se não conseguirmos esgotar o tema, apesar do vídeo estar longo, você pode deixar um comentário aí embaixo, provoca aí para a gente voltar nesse tema, pode também provocar uma live com temática para a gente vir aqui trocando ideia, e fica aí o recado, né? Deixe sua curtida de novo, compartilhe esse vídeo com os amigos aí, e vamos que vamos. Sim, se você quiser realmente criar um clube com a sua cara, faça que nem os amigos dos autônomos, né? Essa camisa aqui eu botei estrategicamente para conversar hoje, autônomos, o clube de futebol de várzea, meus amigos, muitos da Central 3, inclusive, mas todo lá de São Paulo, belíssima camisa, com identidade ideológica muito clara. Se você quiser, você pode fazer isso parecido também. Valeu? Grande abraço e até a próxima.